Olá, alunos do primeiro A e B, que é o professor Jorge de Física. Hoje nós iremos estudar aí o movimento uniformemente variado. Nas aulas anteriores nós vimos aí na parte da cinemática o movimento uniforme, né? Aprendemos a calcular a velocidade média, a função horária das posições e ainda dentro da cinemática nós temos o movimento uniformemente variado, que no caso, o que está querendo dizer aqui? Um corpo sofre a mesma variação em sua velocidade em intervalos de tempo iguais. A aceleração é constante em todos os instantes. Quer dizer, diferente do movimento uniforme, no movimento uniformemente variado, a velocidade ela se altera, porém de forma uniforme, pois a sua aceleração, né, de um certo movimento de um corpo, a aceleração sempre será constante, quer dizer, vai seguir um padrão. E o intervalo de tempo também sempre será igual. Por exemplo, se eu escolher o intervalo de a cada 1 segundo, 2 segundos, ou a cada 10 segundos e assim por diante, esse intervalo de tempo nunca irá mudar. Porém, o deslocamento, a partir do momento que o corpo vai aumentando a sua velocidade, ele acaba também, a cada intervalo de tempo, tendo um deslocamento maior. Né? É aí que nós vamos ver aqui a tabelinha para compararmos. Então, como eu disse, no movimento uniformemente variado, também pode ser chamado de MUV. Né? Então, nesse caso, o espaço percorrido, que é o que nós aprendemos lá quando calculamos a velocidade média, né, o ΔS, ele sempre vai variar. Tá? Já o intervalo de tempo, o ΔT, sempre será o mesmo, sempre será constante. A sua velocidade também irá variar, né, por causa da aceleração em que o móvel irá sofrer, porém essa aceleração vai ser sempre a mesma, ou seja, sempre constante. Aí nós temos, dentro do movimento uniformemente variado, a função horária da velocidade. Então, o que está dizendo aqui? Sendo V0 a velocidade escalar inicial correspondente a t0 igual a zero, e sendo v a velocidade escalar em um instante genérico t, temos ΔV igual a v menos v0, ΔT igual a t menos t0, porém t0 sendo zero, como está dizendo aqui, passa a ser t menos zero. Logo, nós temos que também a variação de velocidade, né, o ΔV, ele é dado pelo produto da aceleração com a variação de tempo. Então, observe o seguinte, a velocidade inicial, né, ela sempre vai ser a mesma. Tá? O início sempre é único. O tempo inicial sempre vai ser um instante zero, sempre vai ser zero. Tá? E sabendo que a aceleração sempre será constante, os únicos valores que irão variar aqui serão as velocidades finais e os instantes, né? Qualquer instante. Então, sempre, no caso, esses dois valores, velocidade escalar em um determinado instante, né? E esse instante genérico sendo citado, sempre serão variáveis, são infinitos valores. Então, de acordo com o desenvolvimento dessa fórmula, nós vamos ver aí a próxima etapa para chegar na função horária da velocidade. Então, como nós vimos lá que ΔV é igual a A vezes T, né, no caso, logo, A vezes ΔT, desculpa. Logo, o que nós teremos? O ΔV nada mais é que a variação de duas velocidades, final e inicial. O ΔT é a variação de dois instantes. Sendo o instante inicial sempre zero, t menos t0 vai resultar em t. Daí, para isolarmos, a ideia é isolar a velocidade em um instante genérico. Nós pegamos a velocidade inicial, né, passamos para o outro lado da expressão. Nesse caso, invertendo a operação que está sendo realizada, ou seja, menos V0 passa como positivo, somando mais V0. Então, daí formamos a função horária da velocidade.
Logo, a velocidade escalar num instante genérico é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes esse instante genérico. Então, formou aqui a fórmula, né, para determinar uma função. Sabemos, v0 sempre é o mesmo, a aceleração também sempre será constante. Os únicos que irão variar serão os instantes e as velocidades finais, né? Um depende do outro, tá? Ou seja, essa fórmula, né, essa função, ela é determinada, já sabendo que o movimento é uniformemente variado, eu consigo determinar, se eu conhecer a velocidade inicial desse móvel e a aceleração que está sendo sofrida, eu consigo determinar, no caso, uma velocidade futura em um determinado instante, ou um instante futuro de uma determinada velocidade. Tá? Aí nós temos um exemplo. Uma partícula eletrizada deslocando-se em movimento uniformemente variado obedece à função horária v igual a menos 6 mais 8 vezes t, sendo aqui dado em metros e segundos, no caso seria o que falar de deslocamento, posições, né? Vai ser em metros, o tempo será em segundos, logo eu já sei também que a velocidade vai ser em metros por segundo. Aí, determine a velocidade inicial e a aceleração escalar. Depois, na letra B, velocidade no instante de 2 segundos. E na letra C, o instante em que o movimento muda o sentido. Tá? Então, através dessa função dada, observe aqui que algumas letras foram substituídas por números, né? Lembra que nós falamos? Aqueles valores que são constantes. Então, eles podem aparecer aqui na função. Apenas a velocidade final e um instante que são variáveis. O resto são únicos valores, né? Nesse caso, vamos ver aí a resolução. Então, o que aconteceu aqui? Para se determinar a aceleração e a sua velocidade inicial, basta apenas observar lá na função dada, né, em que o valor que estava substituindo o v0, de acordo com a fórmula, foi o menos 6. Então, logo, a velocidade inicial é de menos 6 metros por segundo. E o valor que estava substituindo a letra A da função, a aceleração, era o 8. Então, logo, a aceleração é de 8 metros por segundo ao quadrado. Lembrando, né, que partiu da seguinte fórmula, né? V igual a V0 mais A vezes T. Então, no caso, a função que foi dada foi V igual a menos 6 mais 8 vezes T. Então, ó, o que ocorreu aqui, ó, foi substituído, né, V0 por menos 6 e o A por 8. Então, é só uma questão de interpretação. Nós nem calculamos nada, só interpretamos e já colocamos aqui as suas devidas respostas. Aí, na segunda pergunta, era qual era o valor da velocidade no instante de 2 segundos. Quando fala assim instante, nós estamos lembrando da letra T. Né? Nesse caso, qual seria o valor de V quando T for igual a 2? Apenas isso que foi feito. Então, observa aqui, nós substituímos. Né? V é igual a menos 6 mais 8 vezes 2. Trocou o T por 2. Fazendo primeiro a multiplicação, né, que está sendo dada aqui, prioridade de uma expressão numérica, 8 vezes 2 é igual a 16. Aí, 16 com menos 6, logo, a velocidade vai ser de 10 metros por segundo. Então, no instante de 2 segundos, a sua velocidade é de 10 metros por segundo. Daí, pergunta-se o seguinte, né? Qual é o instante em que ele muda o sentido, né, da sua trajetória? No caso, ele vai fazer um retorno. Lembra
é só vocês observarem quando nós estamos nos deslocando, né, em linha reta que seja, né, se eu quero retornar, eu preciso parar. Qualquer corpo que esteja se deslocando, qualquer móvel, né, um carro, se ele quer fazer um movimento retrógrado, né, fazer um retorno, ele precisa primeiro parar. Ou seja, no instante que irá ser feito esse retorno, a velocidade vai passar a ser zero. Quer dizer, o que foi feito aqui? Nós substituímos o v dado pela função por zero, né? Então, se v é igual a menos 6 mais 8t, logo nós estamos dizendo que menos 6 mais 8t é igual a zero. Aí a ideia foi o quê? Foi isolar o t, né? Nós estamos procurando um instante. Então, passou primeiro o menos 6 para o outro lado, invertendo a operação, logo ficou 6 positivo, né? Aí, o 8, que estava multiplicando t, passou para o outro lado, dividindo. Então, ficou 6 dividido por 8. 6 dividido por 8 é igual a 0,75. Então, logo está aí a resposta, né? O instante em que a partícula, né, irá fazer um retorno, né, mudar o seu trajeto, vai ser de 0,75 segundos. Então é isso aí. Espero que tenha ajudado. E daí vocês vão assistir esse vídeo. Espero assistam quantas vezes for necessário. Através desse vídeo vocês irão conseguir aí resolver a atividade postada na plataforma. Ok? Bons estudos e até a próxima.